na vice-liderança ou até em 14º lugar no Brasileirão. A gente vai detalhar o melhor e o pior cenário do Inter na 10ª rodada da competição. Mano Menezes vai reforçar o meio-campo na marcação, mas na consequência é um time menos criativo no meio-campo. Alemão pode voltar a ser centroavante titular do Inter. E no adversário, Felipe Gamba, o principal jogador e o principal atacante, na verdade, é desfalque por causa de um amistoso. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Esse Internacional menos criativo para o jogo da noite contra o Santos. Que jogo, hein? Clássico do futebol brasileiro. O principal destaque do Grêmio, Bruno Flores. A vitória sobre o Novo Horizontino, Gamba, dá tranquilidade no ambiente do Grêmio, mas segundo o técnico Roger, ainda não dá confiança ao grupo de jogadores. Esta confiança só virá com sequência de vitórias. E para isto, o confronto diante do Sport na segunda-feira é importantíssimo. Breno deve ser desfalque na partida por conta de uma distensão muscular de grau 1, que normalmente demora uma semana para ser recuperada. No mercado, Gamba, Lucas Leiva. O Grêmio está pegando na mão nesta fase do namoro com o jogador, segundo Denis Abraão. Mas Lucas Leiva quer um namoro de pelo menos 2 anos. E a informação do Bruno Flores veio sem piscadinha. Esportes ao meio-dia, no ar a partir de agora aqui na Gaúcha, nesta quarta-feira, 8 de junho de 2022, dia de receber aqui no programa José Alberto Andrade. Hoje é daqueles dias que a gente repercute o Grêmio, o projeto internacional, sobram assuntos no programa. Tudo bem, Zé? Boa tarde, bem-vindo. Tudo bom, Gamba? Foi fechado um ciclo ontem com a vitória do Grêmio, que eu tô muito feliz, Gamba, porque na sexta-feira eu falei nos espaços aqui na Gaúcha, que era o seguinte, que eu não estava querendo desempenho, mas que nós precisávamos de resultados. E eu começava pelo Juventude, que tinha o jogo importante contra o Fluminense, passava pelo Inter, é claro, mas passava também pela seleção brasileira, que a gente está acompanhando sempre, e chegava no Grêmio ontem. Pois não é, Gamba, que eu não vi nenhum grande jogo dos 4. Verdade. Mas eu tive 4 grandes resultados. Eu até vou tirar o da seleção, porque era totalmente desnecessário. O resultado da seleção era o único jogo em que o desempenho talvez fosse mais importante de ver, e eu achei nada mais do que medíocre o desempenho da seleção. Mas tá tudo bem, a seleção era o jogo menos importante, não valia pontos. Agora, os 3 gaúchos, eles fizeram o que lhes era necessário. O Juventude ganhou num jogo feio também, não por causa do Juventude, pelo campo. O Inter ganhou num jogo completamente maluco do ponto de vista da lógica. E o Grêmio ontem ganhou naquilo que dos 3 gaúchos, olha, eu vou dizer que foi a melhor atuação diante de um adversário frágil. O Grêmio foi superior, como talvez tenha sido só contra o CRB nesta Série B do Campeonato Brasileiro. Dá para contentar? Não, a palavra do Roger é perfeita. A partir do jogo, o próximo jogo contra o Sport, que é difícil, tem que se começar a cuidar um pouco do desempenho, não vale só o resultado. Mas contra o Sport eu ainda dou o empate como um bom resultado. E é por aí que eu quero reabrir o ciclo com o Inter hoje à noite. O Inter talvez não precise de um super desempenho. E o empate talvez não seja um horror na Vila Belmiro. Por quê? Porque ganhou do Bragantino. Sabe, Zé, eu chego à conclusão que nesse momento, analisando os 3 gaúchos, a dupla Grenal e o Juventude, eles estão fazendo o possível. A gente não tem como cobrar, Zé, por exemplo, exibição de luxo do Grêmio, do Internacional e do Juventude. E aí entra nessa tua lógica. Objetivo, resultado nesse momento. Ah, mas o futebol sempre foi resultado. Sim, o futebol sempre foi resultado. Mas um resultado com desempenho, se a gente tem o desempenho, a gente está muito mais próximo do resultado. Isso é algo óbvio. Eu sou o cara que mais repete uma frase que eu achei maravilhosa do Eduardo Cudê. Que por vezes, que o Inter não teve lá um super desempenho com o Cudê, mas o Inter teve resultados. Teve alguns resultados e ele dizia: é muito mais fácil corrigir ganhando. É isso. E isso vale para os 3 gaúchos. Eu não estou contente com o desempenho e nem estou animado que vire campanha o que eu vi até agora. Mas ganhando é mais fácil pro Roger, pro Mano Menezes e pro Eduardo Batista. É muito não, mas é mais fácil, é mais simples. O Roger vai muito mais tranquilo para Recife. O Mano Menezes hoje está muito mais tranquilo, no ponto de vista, está muito mais aliviado do que ele estava em Bragança Paulista, para montar um time, e talvez não montar do jeito que montou em Bragança, para corrigir erros dele mesmo hoje à noite. Eu acredito que o Inter possa corrigir, quem sabe apresentar um desempenho melhor, ainda que
a gente tem que pensar muito nessa estratégia, nessa possibilidade. Eu quero até ouvir o Diverio daqui a pouco com mais detalhes do time colorado. A régua está mais baixa no futebol do Rio Grande do Sul, infelizmente, mas essa é a realidade. Lembrando que hoje o programa tem na direção Lucas Katsurayama, equipe técnica, Eduardo Polidori, Moa Vécia, Ronaldo Silva, Paulo Fernando Rodrigues, Domingo Sávio, Douglas Weber e Rudinei Augusto. Intervalo comercial rapidinho, prometo, e já voltamos. De volta com Esportes ao meio-dia, oferecimento Ferramentas Gerais, vai construir ou reformar, as melhores ferramentas e equipamentos estão na Ferramentas Gerais. Brosalto, sempre o melhor negócio. Unicred valoriza, conectamos produtos e serviços e impressionante, né? A Unicred também oferece uma experiência única para vocês. Unicred valoriza. Superaço, a mais completa linha em produtos de ferro e aço do Rio Grande do Sul. E Betson, a tua casa de palpites online. Te joga em betson.com, é com 2 S's, hein? E N no final. 2 S's e N no final. Betson, a tua casa de palpites online. Vamos lá, direto, falar de dupla Grenal. Para ferramentas de tools na mão de quem faz e Cooperativa Santa Clara. Há 110 anos a gente faz tudo para você fazer tudo melhor. Muito bem, meu caro Lucas Katsurayama. Hoje é dia de Internacional, 9:30 da noite na Vila Belmiro. Tem o jogo do Inter contra o Santos. No programa hoje, Rafael Divério, Bruno Flores, José Alberto Andrade. Daqui a pouco tem o comentário de Pedro Ernesto Denardim. Vamos lá, para Santos. Rafael Divério está acompanhando o Internacional desde Bragança Paulista, acompanhou a concentração do Inter em Atibaia. Enfim, Divério, vai aí mais um desafio para esse Internacional e com o Mano Menezes promovendo mudanças na escalação do Inter, hein, Divério? Isso, exatamente, Felipe Gamba. Na verdade, a mudança principal, né, na comparação com o jogo anterior contra o Bragantino, é ela no ataque, no comando do ataque. A tendência é de que o alemão seja o titular na Vila Belmiro, até porque, pelo que a gente já viu do Mano falar, né, do alemão ser o jogador mais completo dentre os que ele tem à disposição, já que não tem o Wesley nem o Cadorini, para ser centroavante. O David era uma adaptação, por uma necessidade de ter um jogador mais posicionado, mas nunca foi um centroavante, nem no tempo do Fortaleza, em que ele era segundo atacante, e nem no Cruzeiro, por exemplo, quando jogava mais aberto. Então, a tendência de o alemão ser a novidade do Mano para esse jogo, porque as outras não são propriamente novidades ou são por uma emergência, né, por uma urgência. O caso, a suspensão do Wanderson obriga o Mano Menezes a trocar, mexer no time, entra o Depena por ali e no meio-campo mantém a estrutura que começou o jogo contra o Bragantino com o Gabriel e o Rodrigo Dourado. Bom, José Alberto Andrade, vamos lá, Zé, esse é um tema interessante, né? A questão da escalação do Internacional, se vai com o Gabriel, se vai com o Rodrigo Dourado, se o alemão vai ganhar a oportunidade no jogo de hoje. Primeira questão, Zé, qual a melhor estratégia para o Mano hoje lá na Vila Belmiro? A que seria melhor seria com o Wanderson por causa da velocidade, né? O contra-ataque do Wanderson. Não pode contar. Então, compactar meio campo é uma estratégia meio óbvia em quase tudo que é jogo, mas para esse talvez mais ainda. Eu só não sei se a compactação de meio campo com o Gabriel, eu não tenho ainda a certeza. Bem pelo contrário, eu acho que Gabriel e Dourado é uma compactação que não deu resultado no Inter. Sabe? Por mais que ela seja tentada. Então, tentar ali Depena, o Depena como terceiro homem, com o Dourado e Edenilson, talvez pudesse ser uma composição melhor do que essa, mantendo ali um meio campo, um Alan Patrick para jogar com 2 atacantes. E foi, né, Zé, uma posição que o Mano adaptou o Depena. O Depena. A gente entrevistou o Depena, a gente vai reproduzir ao longo da semana e também preparar um material especial para 0 Hora e para GZH com o Depena, joga totalmente acima da média, assim, sabe, Zé, daqueles que dá orgulho de conversar, assim, porque sai muita informação, não só sobre futebol, sobre vida também. Ele estava na Ucrânia quando teve o bombardeio, por exemplo, né, praticamente fugiu para o Uruguai. E o Depena, sobre futebol, ele falou, quando o Cacique Medina me procurou, devido à situação lá na Ucrânia, ele ia me usar de ala, de extrema, e inclusive botou de lateral, como ele já tinha feito algumas vezes na Espanha. Mas quando o Mano chegou, ele disse pra mim, pensei, o treinador que me contratou foi embora, né? Chega o Mano Menezes, me chama pra conversar, e aí na verdade é pra adaptar, pra colocá-lo mais, como mais centralizado, mais criativo, pra ter um meio campo mais criativo, porque ele tem uma ótima batida na bola e ele enxerga bem o jogo. Ele mesmo disse, olha, jogando na extrema, é claro que eu joguei mais tempo, mas
no meio-campo eu enxergo muito mais o campo. Me adaptei muito mais facilmente a essa função. O problema do Depena, o Mano localizou. É a questão que os adversários passaram a ver o Depena como um jogador fundamental no Inter. E a partir daí passaram a marcá-lo, seja ele na lateral, seja ele mais à frente, seja ele no meio. Já sabem que é de onde pode sair uma jogada criativa no Inter. E isso vai acontecer hoje. O que acontece? Bom, tudo bem, se o Depena vai ter problema com marcação, alguém não vai ter. Então, acho que a partir daí, isso é que o Mano tem que identificar em quem ele pode apostar para ser um diferencial naquele setor. Não vai ser o Edenilson. Sim. Eu não acredito que vai ser o Edenilson, mesmo que o Edenilson tenha sido. O Edenilson, como coadjuvante, e isso ele sempre, mesmo nos melhores momentos, foi o que ele foi no Inter, como elemento até surpresa, que ele não é mais, porque o pessoal já sabe que ele é um jogador até de seleção. Claro. Então tem que buscar outro. Alan Patrick, pode ser. Pode. Agora eu fico pensando o seguinte, Divério. Bom, primeiro, a opção do Mano por esse time menos criativo pro jogo contra o Santos mostra algumas questões muito interessantes sobre a maneira como o Mano vê hoje o grupo do Internacional. Primeiro, que ele vê esse grupo ainda com fragilidades, né? Para esse Internacional, por exemplo, não propor o jogo. Porque se a gente for fazer uma análise aqui, gente, o time do Santos também é frágil. O time do Santos é frágil, em que pese o fato do jogo ser na Vila Belmiro. Dá sim pro Internacional em algum momento da partida, e eu até acredito que isso vai acontecer no segundo tempo, esse Inter ser mais propositivo. O Mano falou sobre isso no jogo contra o Bragantino, quando explicou o Gabriel. Por quê? Porque o Bragantino tem uma proposta de agredir o adversário desde o início. O que me incomodou no jogo contra o Bragantino não foi nem só a escalação do Mano, foi uma atitude do Inter, atitude coletiva de... Eu achei que o Inter marcou muito atrás. O Bragantino saía jogando aquela tal de marcação alta. Sim. O Inter abdicou completamente, especialmente no primeiro tempo. Dava para ser mais propositivo. Eu acho que sim. Mesmo com esses jogadores, adianta as linhas. Porque, Zé, o Inter definiu, Divério, esse resultado contra o Bragantino nos acréscimos. Dava para ter resolvido esse jogo antes se a proposta do Inter fosse mais ousada. Não sei, daqui a pouco o cenário hoje pode ser semelhante. O Bragantino, ele tava num momento de extrema pressão dentro do cenário Bragantino. Né, Gamba? Então, obviamente os jogadores, tanto que durante a transmissão a gente até comentou, olha, se dá uma apertadinha aí vai ganhar o jogo, porque o Bragantino estava apavorado. O Santos não tem, ele vive um momento de instabilidade, tá? Já falando um pouco sobre o adversário, assim como o Bragantino, claro que com o Santos a proporção é muito maior, né? O Santos começou muito bem o Brasileirão depois de um péssimo Campeonato Paulista e depois oscilou tanto que quase ficou fora da Sul-Americana, tendo uma possibilidade de jogar em casa a última partida da primeira fase contra um time eliminado. E o Santos empatou em casa e só não caiu porque no último minuto o União La Calera levou um gol na partida dele em casa também, e aí o Santos se classificou no saldo de gols. Então o Santos vive um momento de instabilidade. E aí vem aquela notícia que eu dei na manchete. O Santos não vai ter o principal jogador do time, o principal atacante, Marcos Leonardo, porque ele está na seleção brasileira sub-20 disputando um campeonato amistoso no Espírito Santo. Tá bem? Não era para ter campeonato brasileiro enquanto a seleção tá jogando, mas sub-20 é para liquidar, né? São os riscos que os clubes acabam correndo, só que é aquilo, né? Tá na seleção, tá na vitrine, daqui a pouco vem um negócio bom pro clube também. Exatamente. Só a gente fica de inocente nessa história. É a tal história, né? É isso. O bordão é antigo, mas vale. Pau que bate em Chico, bate em Francisco também, porque por vezes... São os nossos clubes que têm jogadores convocados, ainda que em seleções de base, para esses torneios. Dessa vez, bom pro Inter. Há pouco a gente estava... É o mesmo caso da arbitragem, Felipe Gama. Não vai longe. Um dia favorece, um dia prejudica, um dia é bom. Não, e a gente estava debatendo essa semana a questão do Grêmio, né? Paraguai fora da Copa do Mundo, fazendo amistosos preparatórios, sabe-se lá pra quê? Desfalca o Grêmio com Viaçante. Seleção da Colômbia, leva o Campaz. Em que pese o Campaz ainda não ter conseguido confirmar no Grêmio, mas são os riscos que os clubes acabam correndo nesse sentido. Divério, dá uma ideia pra gente aí do ambiente no Internacional, principalmente depois dessa vitória sobre o Bragantino, que o Inter conseguiu interromper uma sequência de jogos sem vitória no Brasileiro, Divério. É completamente distensionado na comparação com a chegada, Gamba, lá em Atibaia. É outro ambiente. A vitória, ela trouxe um certo alívio pro Inter, porque se a gente estava falando antes, né, que 5 empates, por exemplo, eram pior do que ganhar 2 e perder 2, vale o mesmo para essa mini excursão aqui em São Paulo. O Inter já fez 3 pontos. Seria melhor do que empatar os 2 jogos, por exemplo. E agora transformou um empate com o Santos, por exemplo, já num resultado bom, dada a dificuldade que é historicamente jogar na Vila Belmiro, apesar de vitórias recentes do Inter por aqui.
mas é um outro ambiente. Até na atividade, no treino que a gente acompanhou em Atibaia, a única atividade aberta, os jogadores que ficaram no banco, jogaram menos tempo, então, um negócio espetacular. Vamos lá. O que é mais difícil? Tirar 3 pontos. Vamos pegar. Ganhar 3 pontos do Santos hoje ou do Flamengo do sábado no Beira-Rio? É uma boa pergunta. A minha resposta é a seguinte: se o Inter conseguir os 3 pontos hoje, o Inter torna o empate, mesmo em casa, um resultado altamente normal. Bom resultado. Não é ruim. Mas é que daí volta aquela questão do ambiente de torcida, né, Zé? Porque daí não vai ter vencido em casa de novo. Isso. Mas, então tem esse ponto também. Claro. Não, mas não vai. E ao mesmo tempo. Desde que não seja um empate hoje, em casa com o Daniel sendo melhor em campo, cometendo erros, mas o empate, ele passa a ser, para efeito de tabela, um bom resultado. Embora vá ter bastante torcida, se o Inter ganhar hoje, o Beira-Rio vai ter muita torcida, embora seja noite de sábado. Com certeza, mas agora de uma sequência de 3 jogos, né, que o Inter, que a gente projetava de dificuldade do Inter, o primeiro da dificuldade o Inter ganhou. E até por isso, Gamba, ele pode até dormir na vice-liderança do Brasileirão hoje, se ganhar aqui do Santos na Vila Belmiro e os resultados paralelos ajudarem. Resultados paralelos, no caso, o Palmeiras, né, e o São Paulo. Bom, vamos para o outro lado. Bruno Flores, ontem o Grêmio finalmente voltou a vencer na Série B, fez 2-0 no Novo Horizontino. Avaliação do Grêmio sobre esse resultado, Bruno? Segundo o técnico Roger Machado, Gamba, uma vitória que faz o Grêmio ter tranquilidade, mas ainda não dá uma confiança para os jogadores tentarem jogadas mais difíceis, em momentos mais complexos até do jogo. Isto, Gamba, esta confiança para o elenco de tentar o mais difícil, só vai aparecer quando o Grêmio tiver uma sequência de vitórias. E, claro, isto está diretamente ligado ao desempenho. Levando isso em consideração, Gamba, o jogo de segunda-feira contra o Sport será fundamental nessa perspectiva toda. Porque o Grêmio, pelo menos hoje, né, até à noite, quando acontecer o jogo entre Sport e Bahia, o Grêmio está a 1 ponto do Sport e 2 do Bahia. Sim. Está na porta do G4. E esse jogo da noite também será importante nesse cenário todo que o Grêmio tem pela frente na Série B. Zé Alberto, vamos lá, Zé, fazendo uma análise daquilo que aconteceu ontem na Arena, acho que não tem como escapar daquilo que você falou aqui na abertura. O mais importante, fundamental, essencial para o Grêmio ontem era o resultado, era vencer, né? Acho que o Grêmio teve um início de jogo muito bom, né, com futebol de intensidade, agredindo o adversário, depois caiu o rendimento do Grêmio, o gol no final do primeiro tempo deu um outro ânimo, trouxe essa confiança e tranquilidade referida pelo Bruno e pelo Roger ontem na coletiva. Percebemos de novo fragilidades na equipe que estão aí ao longo de toda a temporada, mas o essencial aconteceu. O Grêmio venceu. E venceu. Venceu dentro de um nível bem razoável de atuação, sabe? Eu repito aquilo que eu acho que o Grêmio tá mais... foi mais convincente do que em outros jogos. Não só pelo resultado, pela atuação. E uma coisa que eu já tinha falado também. Ontem eu fui pro Twitter e botei. Até porque para depois não dizerem que a gente erra um monte, né? Quando acerta uma, deixa eu faturar vamos lá, isso. Né? Vamos colher os louros. O Jeromel é o melhor jogador da Série B do brasileiro, independentemente de posição. É impressionante. É impressionante como, a partir da defesa, de novo, o Grêmio vai tentar construir uma campanha. Foi assim, mesmo nos melhores momentos do Grêmio, lá no tempo do Maicon, do Renato, o Grêmio era muito sólido, era um show no ataque, na frente. Mas a defesa garantia muita tranquilidade para o Grêmio jogar lá na frente, e não ter medo, por exemplo, de um contra-ataque, de uma jogada assim. Você está falando especificamente... E eu nem tô colocando o Kahneman, que voltou para mim acima da expectativa nesses 2 jogos. Mas assim, vamos lá, o Zé está fazendo uma análise aqui técnica, Jeromel em campo, eu vou fazer uma outra análise, e concordo contigo com relação à questão técnica, mas a liderança que ele está exercendo, ele jogou todas as partidas, todos os minutos, né? Ele abraçou, de fato, o Grêmio na Série B, está tentando fazer com que esse
esse grupo adquira o quanto antes esse espírito, né, para que o Grêmio saia dessa condição. Então, para quem criticava o Jeromel por não exercer a liderança que ele poderia exercer no vestiário, o Grêmio tem um líder que não tá fugindo da responsabilidade, Zé. O problema do Grêmio não tá não tá só no Grêmio. Dentro do time tem muitos problemas. O problema do Grêmio é que existe um pentagonal no futebol brasileiro para 4 vagas. Tá muito clara a Série B. É isso, Cruzeiro, Vasco, Sport, Grêmio e Bahia. Sport, Grêmio e Bahia, os campeões brasileiros. Eu tô contigo. A menos que surja uma grande surpresa nas próximas rodadas, a Série B, para mim, hoje, Bruno, ela se resume a essas 5 equipes. Pentagonal. E que estão... tem uma irregularidade ali, o Sport, o Cruzeiro disparou. O Cruzeiro, eu não vou dizer que ele já está classificado. Sim. Mas o Cruzeiro vai subir. O já está classificado é como se o Cruzeiro não precisasse fazer. Não, ele vai se classificar. Eu não tenho dúvida disso. Só não digo que ele já está classificado. O Sport também sabe disso, tanto que está tentando adiantar o jogo contra o Grêmio, Gamba, para ter mais público. O jogo está marcado para a Ilha do Retiro, segunda, 8 da noite. Por conta das chuvas também, o Sport quer repassar a partida para a Arena Pernambuco, algo que a CBF deve oficializar. Só que, além de passar para a Arena Pernambuco, o Sport quer passar o jogo para o domingo, algo que permitiria maior presença de público Zé no jogo. Alberto, nessa linha de raciocínio, eu gosto desses raciocínios do Zé, porque a gente vai além. Nessa linha de raciocínio do pentagonal, talvez esse pentagonal comece a se definir nas próximas rodadas. Hoje, Bahia e Sport, perfeito? Domingo, Vasco e Cruzeiro. Segunda, Sport e Grêmio. Exatamente, agora é entre devoramento. E aí tem que ver como foi o retrospecto. Com quem que o Grêmio já jogou? Já jogou com o Vasco, 1 ponto. Já jogou com o Cruzeiro, não ganhou nada. Vai jogar ainda com o Bahia e vai jogar com o Sport Recife. Mesmo que seja fora de casa, os 2 jogos primeiros são fora de casa. Aliás, os 4 jogos foram fora de casa no primeiro turno, 2 serão e 2 já foram. Se o Grêmio mantiver o ritmo, bacana, vai jogar com todo mundo na volta aqui. Agora, o desafio tem que estar dentro do pentagonal. E aí, Zé, vai eliminando os adversários diretos. Sport Recife hoje é o adversário direto do Grêmio. Sport Recife é o adversário direto. Então, quando o Grêmio puder ter a possibilidade de tirar ponto desses adversários, pro Grêmio é essencial. Por exemplo, hoje, dependendo do resultado de hoje, vai pro Recife, empate é um bom resultado contra o Sport segunda-feira. Sim. Passa a ser um bom resultado dependendo daquilo que aconteceu hoje. Então, essa análise o Grêmio vai fazendo rodada a rodada. Nesse raciocínio, 2 dos 3 resultados são bons pro Grêmio hoje. É isso. O empate e a derrota do Sport. Exceto a vitória do Sport. Essa não seria positiva. Exceto a vitória do Sport, os outros 2 são bons pro Grêmio. É isso. Bom, sobre negócios, Lucas Leiva, torcedor do Grêmio, ainda na expectativa. Sobre o Sport, Gamba, o Breno tá fora do jogo, provavelmente. O Gabriel, né? O Grêmio ainda não oficializou essa situação, deve fazê-lo amanhã na representação, mas ele tem uma distensão de grau 1 na coxa. Sobre negócios, Lucas Leiva, ontem o Denis Abrão disse que o Grêmio está namorando, pegando na mão, na fase de pegar na mão, pois o Lucas Leiva quer um compromisso um pouco maior nesse relacionamento, pelo menos 2 anos de contrato, não só com o Grêmio, mas com os outros pretendentes, o Botafogo e um clube da Turquia que já manifestou interesse. Denis Abrão, barão da piscadinha, José Alberto Andrade. O Denis, onde alguém deu uma chapuletada em mim lá, porque o Zé Alberto está sempre defendendo o Denis. Não, eu não estou sempre defendendo o Denis, ao contrário, eu acho que as entrevistas do Denis, na maioria das vezes, eu acho piscadinha de ontem, o namoro eu até estou deixando de barbada. Ele se expõe demais. Eu acho que o Denis está naquele. Ele se expõe demais em função de ataquem ele, mas não ataquem o time do Grêmio. Sim. Me parece algo, não é programado, mas estratégico. E acho que tem lá os seus méritos. Eu não julgo com uma melhor maneira, eu não gosto. Não gosto, até pela figura do Denis, eu não gosto do que ele faz. Não gosto das entrevistas dele de um modo geral, mas reconheço que é quem está se expondo lá. E jamais duvidei, eu jamais duvido do sentimento do dirigente, sabe? Ele pode ser competente, dar boa entrevista ou não, e eu acho que o Denis, talvez o maior pecado seja as entrevistas, mas eu jamais duvido do amor ao clube e da vontade de dar certo. 12h33, intervalo comercial e já voltamos com Esportes ao meio-dia aqui na Gaúcha. Com Esportes ao meio-dia aqui na Gaúcha, Ferramentas Gerais, Brosalto Chevrolet, Unicred, Superaço e Betson, a tua casa de palpites online. Vamos com o debate aqui em Esportes ao meio-dia.
Vamos lá, Lucas Katsurayama, dando uma atualizada naquilo que aconteceu ontem. Primeiro pela Série B do Campeonato Brasileiro, o Grêmio venceu o Novo Horizontino, mas tivemos outros resultados. Por exemplo, a vitória do Vasco sobre o Náutico. 3-2, jogando no Arruda, com destaque para o atraso de 15 minutos por conta do uniforme do Náutico, que foi entregue com muito atraso. Que bizarrice isso. Também tivemos a vitória do Brusque, 2-0 no Vila Nova, Londrina e Tombense 1-1, Ituano perdeu por 2-1 para Ponte Preta, Criciúma 3-1 no Sampaio Correia e CSA 1, Chapecoense também 1. Lucas Katsurayama, o Corinthians entrou em campo ontem e perdeu. Me explica como é que esse Corinthians é líder do Brasileiro, Lucas. Eu não posso explicar, Gamba, mas o gol foi do Wendel, um golaço, aliás, lei do ex. É, Wendel, ex do Internacional, também fazendo gol da vitória do Cuiabá sobre o Corinthians. Fala, de velho. Só porque em São Paulo repercute tanto quanto a derrota do Corinthians, o Jô numa festa tocando um pagodezinho enquanto o Corinthians estava em campo. Rafael de Vério furando Lucas Katsurayama. Redmac, materiais de construção, agente de casa. Que é destaque no Twitter, Lucas? Exatamente, o atacante Jô. Ele está em recuperação de um trauma no pé e ele foi flagrado ontem num pagode durante a derrota do Corinthians para o Cuiabá. Um vídeo mostra a partida acontecendo num telão e depois mostra o jogador. O Alessandro, gerente de futebol do Corinthians, disse que o comportamento é inaceitável e promete uma conversa com o atacante nesta quarta-feira. É ficha corrida o Jô já, né? Pode escolher lá qualquer tipo de indisciplina, ato de indisciplina do Jô. Mais um no líder do Campeonato Brasileiro, o Corinthians. Carimba pra gente o placar gaúcho, Lucas. Pra Unidos, a casa da Volks na Ipiranga, pertinho da PUC. Intervalo comercial e na volta tem opinião, tem o comentário de Pedro Ernesto Denardim por aqui, gente. 3 minutos, de volta com Esportes ao meio-dia, oferecimento Ferramentas Gerais, Brosalto Chevrolet, Unicred, Superaço e Betson. Vamos com opinião, comentário de Pedro Ernesto Denardim, ele tá chegando aí, e ele fala pra quem, Lucas Katsurayama? Para Esponqueado Chevrolet, revenda que não perde negócio, a FMP, pela terceira vez consecutiva, recebe o selo OAB Recomenda. É a única faculdade privada de Direito em Porto Alegre com selo 3 vezes seguidas. Acesse o site fmp.edu.br, Direito é na FMP. Trabalhador tem vantagem na Facta, antecipe até 12 parcelas do seu saque FGTS, empréstimo sem parcela mensal e sem consulta. Ligue ou chame no Zap 3021 7833 e Modular Cargas, moldando soluções sustentáveis. A Modular sabe o que faz. Alô, Pedro. A vitória do Grêmio foi extremamente importante. Isso tá na cara, né? O Grêmio encostou no G4. Agora, importante também é saber que o Grêmio não toma gols há 4 jogos. Ou seja, o Roger começou a mostrar finalmente o seu trabalho. Defensivamente o Grêmio está bem. E mais, o Roger recuperou o Thiago Santos, que é um jogador contestado, muitas vezes vaiado, criticado por jornalistas, mas é um jogador que tem suas qualidades para determinada função. E escalado nessa função, ele consegue ajudar bastante, como foi o caso ontem, que ele ajudou. O que está faltando para o Grêmio é a bola chegar mais no Diego Souza. A boa notícia é que ontem o Edilson conseguiu jogar 90 minutos e o Nicolas, lá pelo lado esquerdo, precisa melhorar um pouco seus cruzamentos. Agora, quando o Edilson tiver ainda mais fôlego, a bola dele vai chegar no Diego Souza. E esse Diego Souza vai garantir a vitória do Grêmio, porque é sempre assim, é ele que garante a vitória do Grêmio. Portanto, o Grêmio parece que entra num bom caminho, porque está consolidado defensivamente e parece que começa também a arrumar o seu meio de campo e também o ataque. Será? Bom, vamos aguardar os próximos jogos. O Inter joga hoje à noite. Se o Mano repetir os 2 volantes, vai ser um erro. A coisa não funciona. Um dos dois fica mais adiantado e, por consequência, não consegue jogar. Não joga o Wanderson. Joga o Depena pelo lado esquerdo, que é uma boa solução também, é um bom jogador. E o Santos tem lá suas dificuldades também. O Inter pode, claro que pode ganhar o jogo. E quem pode ganhar também é o Juventude, jogando no Alfredo Jaconi contra o Atlético Paranaense, hoje treinado pelo Filipão, e que tem boa chance de vitória. Então, o Rio Grande ganhou ontem, tomara que hoje some mais 2 vitórias. É tudo o que eu peço a Deus e a ti, Felipe Gamba. Eu volto daqui a pouco na sala. Tchau. Tchau, Pedro. Lucas Katsurayama, destaque de Copa do Mundo. A Federação Chilena de Futebol apresentou na última terça-feira documentos que comprovariam a nacionalidade colombiana do lateral direito Byron Castilho, da seleção do Equador. A FIFA investiga o caso e deve julgar a decisão na próxima sexta-feira. Caso o parecer seja favorável, o Chile pode ir à Copa do Mundo. Destaque de Copa para Grupo Felite, um dos maiores grupos de concessionários do sul do Brasil. KTO.com, onde a diversão acontece. Vem junto, somos a Cressol, sua instituição financeira cooperativa. Tramontina, respeito pelo seu churrasco. E Lojas Colombo, felicidade do seu jeito. Vem aí o correspondente gaúcho.